E vamos terminar essa série de 3 vídeos sobre programação dinâmica aqui na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E hoje a gente vai falar sobre um problema, não exatamente um algoritmo, mas sim uma classe de algoritmos para alinhamento de sequências. O alinhamento de sequência é um conceito aí, é uma certa tarefa que serve de base para uma infinidade de aplicações. Eu coloquei algumas aqui nesse slide. Uma delas eu vou comentar um pouquinho mais no final da aula, que é o corretor ortográfico, né? Então a gente usa o que a gente chama de distância de edição para fazer aquele corretorzinho ortográfico, sabe? Quando a gente erra alguma coisa, ele grifa, ou no seu celular, quando ele sugere palavra que você digitou errado e acaba saindo umas coisas meio estranhas aí, né? Então, a distância de edição é isso, ele vai contar para mim quantos erros eu cometi no que eu digitei e vai tentar recomendar palavras, né? Então, ou simplesmente ver similaridade entre palavras, tá? Como essas duas que estão aqui no exemplo. Eu posso generalizar esse termo sequências, que me dá uma noção de algo discreto, para alguma coisa com valores contínuos, como séries temporais. Séries temporais são esse tipo de dado que evolui no tempo, como vocês conseguem ver hoje em dia aí, com gráficos de evolução de pandemia, de Covid-19, né, gráficos de economia, então quanto estava o valor de uma determinada ação no tempo, tudo isso são séries temporais, tá? Aí tem aplicação em saúde, tem aplicação em 1 milhão de coisas com séries temporais. E a gente, com essa tarefa aí de alinhamento de sequências, a gente consegue fazer algo parecido com isso que está na imagem aí embaixo. Alguma coisa como, quais são as relações entre séries temporais diferentes, como aqui nesse caso, né? Eu tenho alinhamento de vales, vale com vale, vale com vale, né? Eu indiquei picos, né? Pico com pico, vale com vale, e onde que está com platô, para eu poder fazer algum tipo de interpretação sobre essas séries ou algo do tipo. Isso aqui é a base, por exemplo, para fazer uma consulta como essa. Então, o que eu tenho aqui em cima é um grande eletrocardiograma, que a gente chama de ECG, medido por um bom tempo de um paciente, né? Se eu der um zoom aqui, eu vou ver que tem umas batidas do coração aqui. Vocês já devem ter visto coisas como essa, nem que seja no House, no Grey's Anatomy. E aí aqui embaixo eu tenho uma query, né? Eu tenho uma consulta que é, por exemplo, um template que um médico tem lá para indicar que tem uma determinada doença, por causa que tem, sei lá, essas features aqui, né? Essas coisinhas diferentes no meu batimento cardíaco, ou como desceu aqui, subiu rápido, eu não sei, tá? Não é minha especialidade, mas o ponto é, isso aqui é um template para alguma coisa. E com aquele tal alinhamento de sequência e mais alguns algoritmos, eu consigo varrer essa consulta nessa série temporal longa e achar se tem alguém parecido com isso aqui lá. Se tiver, indica que tem, sei lá, determinada doença cardíaca aí. Alinhamento de sequências também é muito utilizado no que a gente chama de biologia computacional, especificamente genômica computacional. A gente vai estudar a gênese. Então, lembra, né, aquela coisa de genética que a gente estuda no colegial? Lembrem vocês, porque eu mesmo lembro um pouco. Então, imagina que a gente tem essas duas sequências aqui de DNA, e tem essa daqui primeira, A, G, 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 C, T, e tem essa aqui de baixo que antes era só AGGC. Elas são minúsculas, tá? Não dá para eu fazer muita coisa com isso, então é só um exemplinho. E aqui com isso eu consigo fazer aquelas coisas que o pessoal diz, o chimpanzé compartilha 90 e não sei quantos por cento do seu DNA com o ser humano e etc. Essas coisas são feitas com algoritmos de alinhamento de sequência. A sequência de baixo era a AGGC. Para que eu consiga dizer o quão similar que ela é com a de cima, eu tenho que fazer algumas transformações nela. Primeiro, eu falo que, olha, o G não tem nada parecido aqui. Vale mais a pena eu colocar esse traço aqui, que a gente chama de gap. Vale a pena dizer que não tem nada ali, deveria ter um pulo, alguma coisa assim. E aí eu insiro um gap. E no final, tinha um A, desculpa, eu falei que só tinha as letras pretas, mas tem esse A aqui, ó. Esse A estava na sequência. Nesse caso, vale mais a pena eu fazer o que a gente chama de mismatch. Eu caso esses dois caras, apesar deles serem diferentes. Mas aí depois eu vou contar que mismatches diferentes têm pesos diferentes. E com isso, eu consigo então alinhar essas duas sequências e dizer quão similar que elas são,
se eu tiver quanto custa fazer isso e quanto custa fazer isso aqui. Então essa tarefa de alinhamento de genes, mais especificamente, é uma tarefa em que eu tenho strings que tem esse alfabeto delimitado por A, C, G, T, e essas são as duas strings que estavam ali no meu slide anterior. E aí a pergunta é, elas são similares? Quão similares que elas são? E aí eu tenho que fazer operações como essa. Mas mais do que isso, eu tenho que contar o custo, né? Eu tenho que calcular o custo da melhor alteração de uma string para se parecer com a outra. Eu tenho que minimizar o número de mudanças que eu faço nas strings para que eu consiga alinhar elas. Então, nesse caso, o alinhamento significa inserir gaps para que as strings tenham o mesmo comprimento. E talvez mais alguma operação, que é como aquele mismatch que eu disse. Essa coisa mais genérica e o algoritmo que vem depois disso, a gente dá o nome para algoritmo de Needleman-Wunsch. Mais para frente eu vou discutir que isso aqui generaliza outras coisas. Mas o importante agora é o seguinte, imagina que eu tenho minhas duas strings, x e y, e eu quero alinhar elas. Elas têm que, para eu dizer que elas estão alinhadas, tem que terminar, depois de algumas transformações, com o mesmo comprimento. Essas transformações são inserções de gaps, para que elas fiquem no mesmo comprimento, mas eu também conto quando eu der mismatch. Tá? Estou me repetindo para a gente ficar com isso bem claro na cabeça. Quando eu falo de algoritmo de Needleman-Wunsch, eu tenho também que falar que existem custos pré-calculados ou que são específicos de domínio e etc. Sobre eu colocar gaps, e aí tem aqui a penalidade para um gap, a gente chama de alpha gap, e a penalidade para um mismatch ou para incompatibilidade é um alpha que depende de qual que é o mismatch. Então vai ter uma tabelinha, por exemplo, nesse caso, qual que é o custo do mismatch TA, ou AT, né? Então eu vou lá na minha tabelinha, vejo quanto custa isso aqui, vamos supor, sei lá, meio. Então custa meio eu dar esse mismatch aqui. Às vezes um gap vale 1. Então vale mais a pena eu dar um mismatch. Às vezes trocar C por T, às vezes o alfa de C por T, ele é maior que 1. É alguma coisa lá, 1,5. Então esses custos vão me dizer que operações que eu vou ter que fazer, mas eu preciso de um algoritmo para minimizar o custo total a partir das operações. O objetivo, então, é minimizar o custo somado dessas penalidades. Bom, mas isso é uma aula de programação dinâmica. Então, como é que eu uso programação dinâmica para resolver isso que eu estou falando aí, né? A ideia, assim como nos problemas anteriores era mochila e troco, eu tenho que achar a tal da subestrutura ótima. A subestrutura ótima é aquele subproblema, né, do problema grande, então é um problema menor, em que não me importa como eu resolvi ele, só me importa que a resposta ali é ótima, e eu sei como usar a resposta desse subproblema para compor o meu problema maior. Nesse caso, eu vou fazer aquela estratégia de pegar o último, né, olhar sempre para o último ali e falar, olha, a resposta para o meu último aqui, né, ou seja, a resposta para esse alinhamento, ou não, tá? Para a minha última coluna aqui, pode ser que eu insira gap ou não, mas tem a ver com a resposta das todas as colunas anteriores, ou seja, todas as substrings que não contém essa coluna. Então, se eu tiver resposta para quem está para trás e souber como compor colocando mais uma letra ali na frente, então eu vou ter a minha resposta final da minimização do número de operações, ou melhor, do custo das minhas operações. E aí são 3 casos, são 3 coisas, 3 operações que eu posso fazer aí. Já está um caso 1 aí, para de olhar para o slide, pensa um pouquinho quais seriam. Porque o objetivo aqui não é você decorar esse algoritmo de Needleman-Wunsch. O objetivo é justamente treinar o raciocínio para que um dia você possa criar um algoritmo de programação dinâmica se for necessário na tarefa que você está cumprindo. Então vamos mostrar quais são esses casos. O caso 1 é a gente considerar que a gente está fazendo o match daqui. O match pode ser correto ou incorreto. O incorreto é o mismatch. Então pode ser que tenha um custo aqui ou não, mas eu estou considerando que eu estou casando essa enésima letrinha da string x e a enésima letrinha da string y. Então lembrando, aqui está com mn, porque o último caractere da minha string x
é o m e da string y é o n, mas isso vale para todo subproblema. E aí, quando eu faço isso, me sobra saber o resto do alinhamento. O resto do alinhamento é uma string x', que é a string x sem o último caractere, mas possivelmente ter gaps aqui no meio. E na de baixo fica a y', que é a y sem o último caractere, e mais a possibilidade de eu inserir gaps aqui no meio. Os próximos casos, caso 2 e 3, tem a ver com inserir gap no final. Então, esse caso 2, eu insiro gap aqui na minha string y. Nesse caso, a minha resposta é dada pelo custo aqui, de colocar um gap, mais o que eu tiver para o resto do alinhamento. E para o resto do alinhamento, aqui na linha de cima eu fico com aquele mesmo x' e mais a possibilidade de gaps. E para o y, eu não tenho mais o y' aqui, tá? A linha sumiu, porque eu continuo com a string inteira aqui, mais a possibilidade de colocar gaps. Terceiro e último caso eu inverto, eu coloco um gap na string de cima aí que eu estou chamando de x. Nesse caso, então, eu ponho o yn aqui na minha solução. A minha resposta é o custo de colocar esse gap aqui, mais o restante do alinhamento. O restante do alinhamento para a string de cima, ela se mantém, então é x, sem nenhuma linha, x original, mais a possibilidade de colocar gaps. E a de baixo vira aquela y', que é sem o último caractere, mais a possibilidade de colocar gaps. Acho que isso fica bem claro, certo? Agora, como é que a gente transforma isso em uma relação de recorrência para que a gente possa ter uma saída bem fácil para implementar um algoritmo de PD? A gente cai aqui, vou sair da tela de novo. A gente tem lá o caso 1, 2 e 3 que eu acabei de descrever, e no caso 1, eu coloco então o alfa de fazer o casamento. Então, por exemplo, né, eu estava falando lá, se for o alfa TT, geralmente é 0, tá? O custo de eu dar o match correto deve ser 0. Mas se fosse, no exemplo que eu dei lá em cima, TA igual a, acho que era meio, né? Então aqui o custo vai ser meio, naquele meu exemplo. Uma vez que eu fiz isso, que eu considerei que eu estou alinhando o último caractere das duas strings, eu tenho que chamar minha relação de recorrência, que era de PMN, para P de M-1, N-1. Ou seja, tirei os dois caracteres do fim, um de cada string. No caso 2, que eu coloquei o gap no y, então eu coloco, adiciono aqui, né, na minha resposta total, o alpha gap, e aí eu chamo recursivamente a minha função para P de M-1n. A não ser que eu esteja construindo top-down. Aí, ao invés de chamar recursivamente, eu olho na minha tabela lá, que é a minha matriz de memorização, qual que é a resposta para esse subproblema aqui. E somo o alpha gap. A mesma coisa embaixo, né? O alpha gap mais a solução do subproblema, mas dessa vez é mn-1. Então eu estou tirando do y, esse cara aqui, ó. E é claro que isso vale para quando tanto i quanto j, eles estão aqui, né, no intervalo de 0 até m e 0 até n. Mas quando os dois estão maiores do que 0, na verdade, porque quando os dois são iguais a 0, é justamente o meu caso base, é quando eu paro. Quando só o i está igual a 0, eu vou simplesmente sempre cair no caso de tirar aqui, ó, sempre o caso 3. Então eu vou sempre inserir gap, gap, gap até acabar com o j. Caso o j esteja no 0, eu caio sempre no caso 2, vou inserindo gap, gap, gap até eu acabar com o i. Mas e aí, como é que eu faço o código disso? Esse código que está aqui em cima não é o código do Needleman-Wunsch. Esse aqui é o código do troco lá, o problema das moedas, que eu fiz numa aula de código. Mas por que esse cara está aqui? Porque eu estou querendo pensar na complexidade. Vocês que vão fazer o Needleman-Wunsch aí em casa, mas vocês vão pensar comigo como é que faz a complexidade disso. Um jeito de fazer é olhar para a solução iterativa e contar os for. Esse é um jeito fácil de ver. Aqui no caso do troco, né, eu tinha o i que ia até t, que era o máximo do troco que eu poderia ter, né? E depois, dentro disso, eu tinha um j que ia até len, que é o tamanho do conjunto de possíveis moedas que eu tenho. Então, nesse caso, obviamente, né, aqui dentro eu faço alguma operação simples, eu vou ter um cara que é θ de t vezes len.
é algo muito parecido para se fazer para o caso aqui do Needleman-Wunsch. Como eu vou percorrer todo M, todo N, então simplesmente para o Needleman-Wunsch, a minha complexidade é θ de NM. Sobre a corretude, é um slide em branco porque é mesmo um slide em branco. Falar de corretude em programação dinâmica é aquela coisa que você separa os casos, mostra que aquele caso existe e depois de algum jeito você mostra que não tem nenhum outro. No caso da mochila, a gente tem que parar, olhar para um subproblema e pensar como que ele é composto pelos seus subproblemas, subproblemas no caso. E mostrar que, olha, eu estou analisando dois casos e não existe nenhum outro possível, porque simplesmente a minha mochila é binária, eu ponho ou não ponho, e os dois casos estão sendo tratados. No caso do Needleman-Wunsch é a mesma coisa. Se você for olhar lá no livro do Tim Hufgarden, ele coloca lá 3 lemas para mostrar que aqueles casos são necessários e depois uma comprovação de que nenhum outro é. Então a corretude de programação dinâmica, ela foge um pouco das coisas que a gente fez até agora. Quer dizer, você pode usar técnicas que a gente já usou até agora, mas geralmente não é o caminho mais fácil. Saindo um pouco desses caras de nome difícil aí, Needleman-Wunsch, eu vou para um outro talvez mais difícil, que é o Levenshtein. Esse cara é um pouco mais próximo da nossa realidade, porque a gente vive errando mesmo, né, digitação, e a gente vive mandando mensagem que não faz sentido no WhatsApp, porque a gente deixou o corretor fazer o trabalho pra gente. E tudo isso é baseado nessa distância de edição de Levenshtein, que é um algoritmo de Needleman-Wunsch. Na verdade, o NW, para eu parar de falar o nome desses caras, ele generaliza vários outros algoritmos de alinhamento de sequência, inclusive o edit distance de Levenshtein. O edit distance de Levenshtein, ele é baseado em 3 operações, então substituição, inserção e deleção. Nesse exemplo, a gente tem uma substituição aqui, né, dessa palavra sem para essa shin, sendo que eu fiz a substituição do A pelo H. Então esse cara está a uma distância de uma substituição desse aqui. Da shin para shine, eu tenho uma inserção, que é esse E aqui, ó. Então essas duas palavras, shin e shine, estão a distância de uma inserção uma da outra. Já a deleção, eu posso olhar aqui para a última coluna, por exemplo, né? A trainer, essa palavra trainer, ela tem uma deleção do E para eu chegar na palavra train. Então aqui, de novo, eu tenho a distância de edição de uma deleção de uma palavra para outra. Eu fiquei cansado de sair lá do vídeo, então eu me joguei para o outro lado. Aqui está a relação de recorrência da distância de edição de Levenshtein. Se você olhar para isso, assim, só bater o olho e falar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com Needleman-Wunsch. O que o Diego está falando que é parecido? Mas vamos por partes. Então, se você olhar essa primeira linha da relação de recorrência, eu estou simplesmente completando as minhas strings para que elas fiquem do mesmo tamanho. Quando eu faço max de j, eu simplesmente estou pegando aquele cara que não é zero. Então, se eu tenho j igual a 5 e o i já chegou em 0, então isso aqui é igual a 5. Então, que isso aqui tem a ver com Needleman-Wunsch? Simplesmente está me dizendo que eu fiz o alpha-gap ser igual a 1. Então, se eu tenho 5 caracteres para completar a minha string, eu estou adicionando 5 gaps. Se cada gap tem exatamente peso 1, então esse max aqui fica correspondente a colocar 5 gaps. No meu exemplo de j igual a 5. E aí, essas próximas linhas também são fáceis de enxergar. Dado que o alpha-gap é 1, né, eles aparecem aqui, ó. Esses dois casos são os casos que eu coloco o gap no final da string. Isso aqui, se eu não me engano, era o caso 2, que é colocar um gap na string de cima, que lá era o x. E aqui, esse é o caso 3, que é colocar o gap na string de baixo, que lá era o y. Então, por enquanto, está igualzinho. Esse último caso do meu min aqui, ó, eu tiro o último caractere tanto da string de cima quanto da string de baixo. Então, por isso eu estou passando o i menos 1 e o j menos 1. E aí tem esse cara aqui, ó. Esse φ de AI BJ, nesse caso, ele está dizendo, olha, é 0 se AI for igual a BJ e 1 caso contrário. Isso significa que para esse jeito que eu defini a distância de Levenshtein,
o alfa de match é 0 e o alfa de mismatch é 1 também, assim como o gap. Aqui é 1. Então, esse cara aqui é o Needleman-Wunsch, só que num domínio específico. E essa relação de recorrência fica até mais bonita que aquela lá, porque ela fica mais fácil de interpretar quando você quebra ela do jeito que eu quebrei aqui. Mas não necessariamente eu preciso usar essas constraints, né, do jeito que eu usei no slide anterior. Eu posso mudar bastante, aí eu crio variações da distância de edição. Por exemplo, se eu considerar outra operação, no caso só transposições, né, eu chego numa Demeraux Edit Distance. É um outro nome bonito aqui, ó, isso aqui, ó. Demeraux Edit Distance. O que é uma transposição? Uma transposição é que nem esse exemplo aqui, ó. Eu posso ter escrito OOV, mas na verdade eu queria dizer ovo, né? Às vezes a gente, por causa de uma mão mais rápida que outra editando, acaba tendo essa transposição aí. A gente bate a mão da esquerda antes da direita ou vice-versa. Então, nesse caso, eu simplesmente coloco uma linha a mais naquela minha decisão do min, na minha relação de recorrência. Eu também posso considerar algumas outras coisas para definir quais são aqueles meus alfas de mismatch. Por exemplo, a distância no teclado. Então, imagina que eu tenho uma palavra que eu digitei, essa palavra aqui, kata, com K. Essa aqui, ó. Essa palavra não existe, eu acho. Mas, uma coisa que é importante aqui para o slide é que ela se parece mais com lata ou com rata? Pela distância de edição de Levenshtein, com alfa de mismatch igual a 1, é a mesma distância, a distância 1, que é uma troca, uma substituição do K pelo L ou do K pelo R. Só que olha para baixo no seu teclado, o K está do ladinho do L, e ele está bem longe do R. Na verdade, o R até se digita com a mão esquerda e o K com a mão direita. Então, tem algumas distâncias de edição que consideram esse tipo de coisa para definir os meus alfas. Então, por exemplo, eu posso ter uma alfa de distância no teclado, que seria esse caso aqui, sendo que a maior de todas é 1, alguma coisa nesse sentido. Então, a pena por mismatch é dado de acordo com alguma especificidade do domínio. Nesse meu exemplo, teclado de um computador. Com tudo isso, eu só quero dizer, olha, a gente teve uma ideia lá em biologia computacional que serve para um monte de coisa. Eu dei o exemplo para strings. Aquilo que eu estava falando de série temporal é igualzinho, é idêntico. Você muda o mismatch, a penalidade do mismatch também. É tudo a mesma coisa. Então, é mais um caso aí de que a gente tem uma noção de como resolver um problema com programação dinâmica e tenta enxergar as similaridades desse cara em outros para poder propor alguma coisa de programação dinâmica lá nos outros casos também. Então, desse jeito, com esses algoritmos todos, eu termino essa série de vídeos sobre programação dinâmica, mas programação dinâmica não deixa de existir aqui nesse curso, porque nós vamos começar a falar de grafos agora. E grafo tem um monte de algoritmo de PD bem legal lá. Então fica aí.